ó, ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem queda no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo, de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, na tua presença entre nós, e teremos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja esotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da loja maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, os trabalhos da loja virtual da loja esotérica Sebedisto Trevo Sagrado estão abertos na parte material. Meu irmão Trifão, nosso irmão Jussanã já chegou? A mensagem número 44, de 29 de maio de 48.
Nosso querido irmão diz o seguinte: certo está que todos têm o seu destino, mas sua rota pode ser alterada pelo próprio ser humano, a quem compete evitar todas as atitudes que possam trazer complicações no futuro decorrer de sua vida. Se praticarmos o bem, só encontraremos flores na rota da imortalidade. Se praticarmos o mal, teremos, por força de lei, que submergir nas ondas revoltas do ódio e das paixões. Entretanto, nem tudo pode ser evitado no curso de uma existência tão rápida, porque as leis exigem o resgate total de todas as nossas dívidas, e por isto, vários sofrimentos que não justificamos constituem pagamentos de débitos atrasados que contraídos em existências anteriores. A finalidade do esforço e da renúncia é prepararmos, assim, uma estrada limpa e florida para trilharmos nas existências futuras. E este é o maior benefício que conquistamos pela sabedoria na sua experiência e sensatez. Ainda acrescenta e aconselha o máximo de tolerância e conformação nas desventuras presentes. Se consultarmos a nossa consciência, ela não permitirá jogarmos a primeira pedra, pois nenhum ser humano está isento de culpa, e se porventura encontramos um que for considerado limpo e justo, com ele estará a indulgência e a benevolência. Toda a humanidade ainda está cheia de defeitos, até mesmo aquele que se julga puro na terra ainda é defeituoso, porque as leis não exigem que a perfeição habite neste meio, a não ser em caso excepcional de tremendo sacrifício voluntário e caridoso em benefício da humanidade. Se os nossos defeitos não são postos em práticas pelo controle da força de vontade, as inclinações que permanecem ativas em estado latente podem nos levar a falir numa oportunidade especial. Se em primeiro plano observássemos a nossa imperfeição, concluiríamos que não sendo possível corrigirmos os defeitos banais com facilidade, o mesmo acontece com aqueles que ainda cometem crimes horríveis. Em vez de julgarmos, melhor seria usarmos de toda a tolerância para com o nosso próximo, especialmente para com os mais ignorantes que ainda conservam os instintos e defeitos mais prejudiciais e primitivos dos bárbaros. A Terra é planeta em aperfeiçoamento, o qual depende do aperfeiçoamento da sua humanidade, cuja regeneração exige que o sofrimento ainda permaneça como seu hóspede inseparável. Com ignorância, só podemos estabelecer injustiça. Se acusamos os bárbaros que ferem fisicamente, convém observar que a maioria fere moralmente, e este crime é muito mais grave, dada a extensão do sofrimento que provoca. Os que roubam um pão pela necessidade de matar a fome são punidos pelos homens, mas os ladrões das credenciais que satisfazem a vaidade não escaparão das leis do Criador. Muitos são incapazes de ferir com uma arma. Entretanto, utilizam a velhacaria e a desonestidade para a satisfação do seu instinto criminoso. O caráter íntegro não está no zelo da vaidade, e sim na justiça, mesmo quando ela exige sacrifícios e prejuízo. Se ainda não conquistamos uma sabedoria capaz de justificar todos os acontecimentos, seria preferível não julgarmos para não sermos julgados pelos crimes destes julgamentos injustos, insensatos.
Melhor seria confiarmos na administração espiritual planetária presidida por Jesus, pois haja o que houver entre os homens na matéria, somente a ele cabe o direito de interferir e resolver com justiça, para que a cada obreiro seja dado o seu salário. Está aí, queridas almas irmãs, a mensagem de hoje. Nós vamos agora analisá-la no primeiro parágrafo. Nosso querido irmão diz: certo está que todos têm o destino, mas sua rota pode ser alterada pelo próprio ser humano, a quem compete evitar todas as atitudes que possam trazer complicações no futuro decorrer da sua vida. Então, a gente já estudou aqui as leis universais e a gente vê que a lei do progresso, né, a lei divina, essa lei é o indeterminismo de Deus, né? E nós vamos voltar para ele, né? Então, lembram de uma das normas, da primeira norma, que é assim, toda energia criada é inferior à sua criadora e para ela retorna, né? Então, Deus é incriado e ele é o criador de todas as coisas. Então, todas as coisas que ele criou vão retornar para ele. Isso é uma determinação. Então, é isso que ele diz: certo está que todos têm o seu destino, voltar para Deus. Mas a sua rota pode ser alterada pelo próprio ser humano, nossas encarnações. No decorrer desses 50 milhões de anos do reino nominal. Isso eu estou falando só do reino nominal, mas tem os 150 milhões do mineral, vegetal e animal. Então, nesse decorrer desses 50 milhões de anos, nós adquirimos o nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio a gente pode usar as leis como quisermos, é livre, mas tem o retorno, né, que é o efeito da causa, onde nós vamos, né, receber de volta tudo aquilo que lançamos no universo, como pensamento, ou pensamento mudo, ou escrito, ou falado, ou atitudes, ações, enfim, porque tudo é o pensamento, né? Então, nós podemos alterar, né, essa nossa jornada, né, dessa forma, né? Compete a quem compete, compete a nós evitar todas as atitudes que possam trazer complicações no futuro decorrer de sua vida. Então, a gente pode, nesses 50 milhões de anos, é o prazo máximo que nós temos para ultrapassar essa 50 milhões, o reino nominal. Mas nós podemos antecipar esse tempo ou podemos retardar, mas jamais retardarmos mais do que 50 milhões de anos. Toda ação que nós cometemos numa encarnação de amor, de verdade, de benefício para toda a coletividade, não para si próprio, né, que é egoísmo, mas para toda a coletividade. Então, isso, né, faz com que a gente aperfeiçoe mais rapidamente as nossas qualidades que estão latentes em nós, despertem e aperfeiçoem essas qualidades e nós antecipamos a nossa jornada evolutiva. Ou cometemos, né, uma encarnação de desatinos, né, de causas grosseiras, imperfeitas, e isso faz com que a gente perca um tempo para corrigir esses erros que cometemos. Isso retarda, né, toda a nossa jornada evolutiva. Então, relendo o parágrafo, agora a gente vai entender. Certo está que todos têm o seu destino, mas sua rota pode ser alterada pelo próprio ser humano, a quem compete evitar todas as atitudes que possam trazer complicações no futuro decorrer da sua vida. Percebem assim? Então, venha bem. Se praticarmos o bem, causa efeito, né? Só encontraremos flores na rota da imortalidade. Nós somos almas, somos imortais, já sabemos disso. Né? E no decorrer das nossas encarnações, plantando, né, fazendo o bem, só colhemos flores, né?
Se praticarmos o mal, teremos por força de lei que submergir nas ondas revoltas do ódio e das paixões. Então, o efeito da causa, né, vai depender da causa que cometemos. Qual a intenção? Porque tem esse detalhe também, né? Não é só cometer a causa. Às vezes a gente comete uma causa que, aos olhos da humanidade ainda, que não conhece as leis, pode parecer uma causa grosseira. Mas se a intenção é pura, se a intenção é boa, a causa torna-se boa. É a intenção que determina se a causa é boa ou não é boa, né? A gente pode estar cometendo uma causa, né, que para os olhos da humanidade é uma coisa boa, mas a intenção é outra, né? Então, o que vai contar é a intenção. Então, se nós, por exemplo, a gente vai fazer uma caridade, aí todo mundo vai saber quem vai estar fazendo aquela caridade, mas qual é a nossa intenção, viu? A gente diz assim, a intenção é, eu vou fazer o bem, vou fazer essa caridade, porque mais adiante eu posso precisar dessas pessoas. Estão percebendo? Então não adianta. Não é assim, né? É fazer a coisa com o coração puro, né? As coisas que venham do coração e com a intenção mais pura, né? E dentro da nossa capacidade, né, de perceber, de sentir, né, essas vibrações, né? Então, ele diz, mais adiante ele vem, entretanto, nem tudo pode ser evitado no curso de uma existência tão rápida. A gente não pode pagar muito os débitos numa encarnação, né? Se numa encarnação a gente comete várias causas grosseiras, né, quando reencarnamos, não temos a condição, né, de passar por todos os efeitos, né? Se nós, acho que foi na mensagem passada, né, que se nós conhecêssemos o nosso futuro, a gente ia se desesperar, é porque nós cometemos atitudes, né, grosseiras, né, atrocidades mesmo que nós cometemos em encarnações passadas, isso todos nós cometemos, né, devido à nossa imperfeição naquela época. Então, causas grosseiras, tão grosseiras, né, que hoje, com a vibração que temos aqui no planeta, não há mais condição de passar por um efeito tão grosseiro, tão imperfeito. Então, tem duas opções. Uma, a gente desencarnar e ir para um planeta cuja vibração seja propícia para que a gente pague aquela causa, cumpra, né, o efeito, ou pela nossa intenção, pela nossa pureza já, pela a nossa determinação de sempre estar fazendo o bem para a humanidade, né? Então, essa visão mais ampla, né? Essa consciência mais ampla, então, o que ocorre? Deus, na sua infinita misericórdia, ele concede para a gente, né, pagar esse débito grosseiro em prestações, em cada encarnação. Nós temos a nossa missão numa encarnação e inclui uma parcela, né, desse débito que nós temos. Isso nós vamos fazendo pela bondade divina, né, pela misericórdia de Deus, né? Então, a gente, entretanto, não pode ser evitado no curso de sua existência tão rápida, porque as leis exigem o resgate total de todas as nossas dívidas e, por isto, vários sofrimentos que não justificamos, porque desconhecemos o passado, desconhecemos o que fizemos no passado e porque não temos ainda consciência das leis justas do Criador, né, como causa e efeito, pensamento. Então, por desconhecer isso, então, elas não se justificam, a gente fica dizendo, mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, eu sou uma pessoa pura, eu gosto de ajudar as pessoas, mas por que eu estou passando por isso? Será que Deus é injusto, né? As
pessoas que veem de fora também dizem a mesma coisa. Mas fulano é uma pessoa boa e por que está sofrendo tanto? Por que nessa vida ele está sofrendo tantas adversidades sem saber, né, que foram causas cometidas no passado e que naturalmente deve estar pagando em parcelas, né? Então, por isso, vários sofrimentos notificados constituem pagamentos de débitos atrasados e contraídos em existências anteriores. Perceberam? O parágrafo seguinte diz assim: a finalidade do esforço e da renúncia é prepararmos, assim, uma estrada limpa e florida para trilharmos nas existências futuras. Né? Intenção, sentimento, né? Isso não é que a gente adquira, a gente não adquire, a gente desperta, né? O que nós temos em nós, né? Dado por Deus. Então, esse esforço que nós temos que fazer e a renúncia vem na proporção da nossa consciência, do despertar do nosso sentimento, das nossas qualidades mais puras, mais sublimes. Percebe assim? Né? Então, quando a gente vai sentindo, né, isso vai brotando de dentro da gente, ou seja, nós, almas, já estamos conseguindo transmitir para o corpo físico estas sensações. Isso aí a gente vai, né, chega a uma conclusão: não, eu não posso mais estar fazendo isso, né? Porque o que eu sempre fazia, uma coisa de mal, né, de pensamentos ruins, ou de enganar as pessoas, de trair, de roubar, de furtar, de, né, agredir física, moralmente, principalmente. Né? Então, quando a gente chega a essa conclusão, aí começa a fazer esforço, né? Aquilo que a gente vem estudando da visita, né? A visita que chega à nossa casa, aqueles pensamentos, aquelas vibrações baixas, né? Aquelas, de nós próprios, né? Que tem uma motivação externa, né? E desperta em nós essas vibrações como sentimento, né? Estão em estado latente em nós, essas vibrações, né? Grosseiras, imperfeitas, estão em estado latente, aguardando que surjam diante de nós verdades que se combinem e permitam a expansão. Isso a gente pode colocar desde as mais baixas vibrações até as mais elevadas, desde os pensamentos de ódio e vingança até de altruísmo, caridade, amor, fraternidade. É a mesma coisa, a lei é a mesma. A identificação é exatamente no grau de aperfeiçoamento dessas energias, né? Então, como ele está falando aqui das energias mais baixas, né? E a gente renunciar àquilo que fazíamos, né, de errado. Mas como a gente vai saber que o que a gente faz de errado? É com o sentimento que vai despertando em nós. Esse sentimento vai despertando e nós vamos conseguindo, né, sentir, né, as coisas de uma forma mais sutil, mais perfeita, mais sublime, né, mais calma. Assim, né? É uma consequência, né? A natureza não dá saltos. Então, a gente vai, aos poucos, né, aumentando essa velocidade vibracional, né, o ritmo vibracional da energia, elas vão ficando mais puras. Lembram aquela norma que diz assim: quando a energia acelera o seu ritmo vibracional, ela fica mais pura e se aproxima de Deus. Lembram dela? Pois é isso, né? Quando a gente renuncia a estar sempre trabalhando, sempre agindo, sempre produzindo, né, com pensamentos, atitudes, nessas vibrações, né, nesse ritmo baixo de vibração, nós permanecemos ali e vamos saindo dali de acordo com a lei do progresso, que é a natureza que está nos impulsionando. Mas quando a gente já tem essa consciência e se esforça e renuncia àquilo, né, aquele pensamento, né,
quando chega essa vibração, né, baixa, né, no nosso coração, de ódio, de vingança, ou de maldade, qualquer coisa assim, né, a gente chega no nosso coração, amplifica, e aí já chega a nossa mente. Mas se nós estamos com a mente vigiando, né, o nosso coração, a gente automaticamente gera pensamentos de amor, de fraternidade, de caridade, de paz, para esta vibração grosseira. E essas vibrações de amor que nós transmitimos para o nosso coração, onde está habitando aquela energia de baixa vibração, ela serve de catalisador para acelerar essas vibrações. E aí entra na norma, quando a energia aumenta a sua vibração, fica mais pura e se aproxima de Deus. Então, o que é que acontece? Esse sentimento que chega ao nosso coração, qualquer um deles, quando a gente transmite essa energia para ele, ele diminui a intensidade, ele vem com uma força muito grande, e a gente aí, quando emite essa vibração, acelera a vibração, né, dessa imperfeição, e ela fica mais amena, com menos intensidade. Né? Não é assim? Quando acelera, fica mais pura e se aproxima de Deus. Então, né, aí é o que ele diz assim: a finalidade do esforço e da renúncia é prepararmos, assim, uma estrada limpa e florida para trilharmos nas existências futuras, antecipando a nossa jornada evolutiva, não, né, desses 50 milhões que temos que caminhar. Né? E este é o maior benefício que conquistamos pela sabedoria. Tá? Sabedoria. A gente já percebe isso, né? Quando nós vamos aumentando essas vibrações em nós, né? Transmutando essas energias, aí eu falei, a nossa inteligência vai ficando mais pura, nossos pensamentos mais puros, nossa consciência mais ampliada. Isso é sabedoria. Né? Então, quando a gente o benefício que conquistamos pela sabedoria é que, na sua experiência e sensatez, ainda acrescenta e aconselha o máximo de tolerância e conformação nas desventuras presentes. Dois pontos primordiais para que a gente, né, não regrida, regrida, corta isso, a gente não dificulte ou atrase a nossa jornada evolutiva, colocando empecilhos na nossa estrada com essas vibrações grosseiras. Então, vem assim, a tolerância e a conformação. Não se exasperar jamais. Não reclamar de nada jamais. Né? Porque tudo que a gente está recebendo nessa vivência nossa, nessa encarnação, se a gente já tem essa consciência da bondade e justiça de Deus, da imutabilidade das suas leis, da perfeição das suas leis, então a gente vai o quê? Tolerar o que está ocorrendo com nós. Vamos nos conformar com o que está acontecendo com nós, sem revolta. Porque se a gente reage a qualquer sofrimento, sofrimento não, vamos dizer, quitação de um débito passado, e nós nos conformamos com o que está acontecendo, nós vamos passar por ele mais rapidamente. Mas se reagirmos, demora. Enquanto estivermos reagindo, estaremos sofrendo. Não adianta, porque estamos realimentando aquela vibração, né, que está nos causando aquela coisa que a gente chama, né, sofrimento, dor, desespero, agonia, o que seja. Estão entendendo assim? Então, o outro parágrafo diz: se consultarmos a nossa consciência, ela não permitirá jogarmos a primeira pedra. Por quê? Quantas encarnações nós já tivemos aqui no planeta? Quantas desastrosas, quantos crimes? Né? Então, quando Jesus disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí todo mundo,
foi na sua consciência e viu, poxa, e viu o que fez na encarnação própria, né? Naquela encarnação contemporânea de Jesus, né? Porque aí começa, nessa encarnação, se a gente fizer, né, uma consulta à nossa consciência nessa encarnação, será que a gente está isento de alguma coisa? Cada um. Então, se consultar na nossa consciência, ela não permitirá jogarmos a primeira pedra, pois nenhum ser humano está isento de culpa. E se porventura encontrarmos um que for considerado limpo e justo, com ele estará a indulgência e a benevolência. Jesus, Krishna, Lao Tse, Buda, Shelina, por aí. Toda a humanidade ainda está cheia de defeitos. Até mesmo aqueles que se julgam puros na Terra ainda é defeituoso, porque as leis não exigem que a perfeição habite neste meio, a não ser em caso excepcional de tremendo sacrifício voluntário e caridoso em benefício da humanidade. Jesus Cristo é um exemplo. Então, no caso excepcional, permitiu, né, que ele habitasse nesse mundo de imperfeição. Só em casos excepcionais. E aí eu pergunto, né, quem de nós está aqui vivendo no planeta Terra injustamente? Né? É atirar a primeira pedra. Então, se nós estamos aqui cheios de defeitos, o ambiente propício para a gente pagar os débitos que temos é aqui, ainda. Agora, vejam bem, o planeta está numa transição de ascensão à quinta dimensão, né? Então, quando atingir um determinado, né, ingresso na quinta dimensão, essas vibrações baixas todas, né, serão extintas ou, né, não mais estarão atuando, agindo, e as almas que estão aqui, tanto desencarnadas, principalmente as encarnadas, não poderão utilizá-las, né, mais para cometer causas grosseiras, porque isso não existe mais. Então, essas almas que têm compromissos, que têm débitos a pagar, não vão encontrar essas energias propícias para pagar essas dívidas. Então, serão transferidos para um outro planeta, como eu falei anteriormente. Ou, né, se a benevolência do Pai, vendo a intenção, né, dele, a pureza do seu coração, permita que ele pague né, esses débitos em prestações suaves. Né? Então, porque as leis, né, que ele diz assim, toda a humanidade ainda está cheia de defeitos, até mesmo aquele que se julga puro na terra ainda é defeituoso, porque as leis não exigem que a perfeição habite neste meio. A perfeição não exige que habite nesse meio. Né? A gente só pode habitar num ambiente onde é propício a gente, né, pagar os nossos débitos. E se tem uma vibração superior à nossa, as leis não, né, não vão permitir que a gente habite, a não ser que tenha um caso excepcional, que venha com uma missão sublime, divina. Então, baixa a sua vibração e habita aqui. Mas a sua mente está onde deve estar ele, né, no seu plano né, de evolução. Né? Então, a não ser em casos excepcionais. Então, vamos para o outro parágrafo. Se os nossos defeitos não são postos em prática pelo controle da força de vontade, os nossos defeitos não são postos em prática pelo controle da força de vontade. Ou seja, nós podemos, né, com a nossa vontade forte, e aí eu queria
fazer um esclarecimento da vontade, né? A vontade vem com o pensamento, né? Tem aquela norma primeira, né? Quando Deus, né, atendendo a necessidade do absoluto, Deus iniciou o movimento, né? Evolutivo ou involutivo, né? Então, a lei do movimento gerou. Então, ele diz assim, olha, quando a matéria, isso é uma norma para todo o universo todo, né? Quando a matéria necessita de algo para, né, o seu equilíbrio, ela, a matéria, emite a forma do que ela necessita, né? Essa forma é a vontade, né? E a vontade cria o pensamento, tá vendo? O pensamento é força, o pensamento é energia potencial, o pensamento é vontade. Quanto mais forte o pensamento, mais forte a vontade, mais forte a energia potencial, mais força a gente tem de realizar as coisas, como Jesus realizou, né, imediato. Estão entendendo? Então, quando a gente tiver esse controle da força da vontade, né, as inclinações que permanecem ativas em estado latente podem nos levar a falir numa oportunidade especial. Se a gente ainda não tem esse controle, né, tudo isso que está em estado latente em nós, né, pode nos levar a falir. Não é isso que ele está dizendo? Né? Se os nossos defeitos não são postos em prática pelo controle da força de vontade, as inclinações que permanecem ativas em estado latente, tá? Adormecidas, aguardando que surja diante de nós verdades que se combinem e permitam a expansão, podem nos levar a falir numa oportunidade especial. Se em primeiro plano observássemos a nossa imperfeição, sem que admitisse, eu sou assim, eu não presto, né? Eu sou falso, eu sou miserável, eu sou invejoso, eu sou egoísta, eu sou ambicioso, eu sou ganancioso, eu sou... Admitindo isso, a gente aí pode usar a força da vontade e ir eliminando essas coisas. Mas quando a gente nega, não, eu não sou isso, não. Tá, mas está lá. Aí vai ter que, né, como ele diz, a gente vai falir. Se em primeiro plano observássemos a nossa imperfeição, concluiríamos que, não sendo possível corrigir os defeitos banais com facilidade, o mesmo acontece com aqueles que ainda cometem crimes horríveis. Olha, se a gente, esses crimes banais, né, a gente não está conseguindo, porque a nossa vontade não é suficientemente forte, né? O pensamento não é suficiente determinado, né, sem vacilar, para alcançar aquele objetivo, né? Se a gente não consegue isso, imagine aqueles que estão cometendo crimes horríveis, né? Em vez de julgarmos, é o que nós fazemos sempre, né, com muita frequência, melhor seria usarmos de toda a tolerância dela para com o nosso próximo. Aceita ele como ele é. Tá certo? Por que julgar? Por que achar que ele está errado? Porque o sentimento dele, o pensamento dele não é igual ao nosso. Ora, se não é igual ao nosso, está errado. Quem é que está errado? Nós que estamos achando que ele está errado. Não é verdade? Então, diz assim, em vez de julgarmos, melhor seria usarmos de toda a tolerância para com o nosso próximo. Aceitar como ele é, não julgar, né? No máximo, aconselhar. Né? E aconselhar e deixar ele, né? Porque tem a espiritualidade assim, se alguém deixa de ver sabedoria em seu conselho, permita-lhe passar pela causa. As palavras não são essas não, mas o sentido é esse. Se você dá um conselho a alguém e aquela pessoa ainda não está em condição de aceitar esse conselho, de perceber que ali tem sabedoria e que se ele aceitar esse conselho e seguir,
ele vai melhorar as condições dele. Vê a mensagem anterior, não é? Quando o mestre de João Batista aconselhou ele, né? Ele vendo sabedoria nos conselhos, seguiu. Tá vendo? Em vez de julgar, o melhor seria usarmos toda a tolerância para com o nosso próximo, especialmente para com os mais ignorantes. Aí a espiritualidade diz, olha, nós devemos perder todo o tempo necessário com o ignorante de boa vontade. Olha a boa vontade. Mas não devemos perder um segundo sequer com os ignorantes obstinados. Entende? Então, especialmente para com os mais ignorantes. Toda a paciência, todo o tempo necessário, porque ele, tendo boa vontade, ele vai aceitar isso, né? E ainda conserva os instintos e os defeitos mais prejudiciais e primitivos dos bárbaros. São aqueles instintos que vêm do reino animal, né? Certo? Que a gente, né? Na transição, muitos ficam latentes por algum tempo, muito tempo, né? Porque a gente, em cada encarnação, a gente não desenvolve os 700 de força homogeneamente. Então, a gente tem encarnação que a gente vem para evoluir o braquial, né? Cantor, locutor, político, fala muito, né? O epigástrico, né? Esforço físico, né? Certo? E assim vai. Então, a gente, dependendo de um centro de força nosso está mais atrasado, né? Menos, né, acelerado do que os outros, então a gente vem numa encarnação para acelerar aquele, para que eles vão seguindo assim até, né, quando a gente chega no mar paranirvânico, né, que todos estão evoluídos. O próximo, querido, eu não marquei o tempo aqui, meu querido Cícero, me diga o meu tempo e me avise quando eu tenho que terminar, viu? O tempo, Biron, já terminou, mas se você precisar de mais alguns minutos, como a gente chegou atrasado aí para fazer a abertura, a gente consegue você. Eu vou ver se tem algum outro. Se tem mais um parágrafo para a gente analisar por último, né? Esse é o penúltimo, né? Coloque no último aí. Geralmente o último ele fecha, né? Querido. Tá no último, Barão. Esses dois parágrafos são os últimos aí. Tá certo. É esse aqui, ó. Se ainda não conquistamos uma sabedoria capaz de justificar todos os acontecimentos, seria preferível não julgarmos para não sermos julgados pelos crimes destes julgamentos insensatos, né? O que a gente falou lá atrás. Melhor seria confiarmos na administração espiritual planetária presidida por Jesus, né? Muitos dizem, Jesus nos abandonou, Jesus vai voltar. Como ele vai voltar se ele nunca saiu? Né? Ele continua aqui no planeta, né? A energia dele, como eu digo assim, ele abrange, né? A energia dele abrange todo o planeta. É como se ele estivesse banhando com as suas vibrações, suas energias, todo o planeta. Em qualquer ponto que nós estivermos, Jesus está ali. Percebe assim? Né? Então, para não sermos julgados pelos crimes destes julgamentos insensatos. Melhor seria confiarmos na administração espiritual planetária presidida por Jesus, pois haja o que houver entre os homens na matéria, somente a ele cabe o direito de interferir e resolver com justiça, para que a cada obreiro seja dado o seu salário, né? Causa e efeito, pelo merecimento, a gente adquire isso. Então, é isso aí, queridas almas irmãs. Meditem sobre, né, esse estudo, aceitando ou não aceitando, mas meditem, né? Eu amo vocês. Muita gratidão. Gratidão, meu irmão Gilberto, pela sua participação brilhante, como sempre. Suas colocações me fazem refletir bastante e nessa vibração, né, de
que a nossa vontade seja maior do que nossos medos, que a gente consiga buscar com mais brevidade a nossa evolução. Verso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes no nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja e a nossos guias e protetores, assistências que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Sendo assim, os trabalhos da noite de hoje estão suspensos da nossa loja virtual. Agora está liberada a palavra para partilhas ou perguntas ao nosso irmão Biron.